No dia 1º de maio de 2013, Dia do Trabalhador, eu assisti na televisão em horário nobre e em cadeia nacional a mensagem da senhora presidenta do Brasil, Dilma Rousseff. Mensagem bem redigida, com estrutura impecável, à altura da ilustre personalidade que iria ler, interpretar e informar o que estava escrito. O seu conteúdo também foi digno de elogios, simplesmente notável. Parabéns, assessores, parabéns, senhora presidenta. Entretanto, para mim, pelo menos, opinião pessoal, não sei se outros que assistiram ao pronunciamento também têm a mesma opinião, de que o conteúdo do texto escrito foi muito parecido com o das outras edições passadas. O que eu quero dizer é que as mensagens são idênticas, diferentes, talvez, em algumas palavras, ou num melhor capricho na sua redação. Mas tudo bem, isso não tem muita importância. O que vale é saber mesmo o que esta mensagem nos revelou, e isto foi magnífico. Sensacional. Mostrou como o nosso querido Brasil se encontra, quanta coisa boa se fez neste país nos últimos 11 anos. Como nós melhoramos de vida, como a nossa economia se tornou forte e sólida, quantas pessoas saíram da miséria, como crescemos em todas as áreas, como o governo foi justo em tratar todos os brasileiros sem preconceitos e sem diferenciar sua classe social. Quantas pessoas que antes viviam na miséria passaram para a classe média. Enfim, todos os brasileiros estão comendo deste bolo, que é o progresso da nossa nação. Enfim, este é o governo que governa para todos, e isto a senhora presidenta fez questão de dizer. O governo tem olhado por todos, sem exceção. Uma beleza. Parecia até um conto de fadas da história de um reino encantado em que todos os seus moradores tinham felicidade completa. Enfim, a revelação maravilhosa de um país que estava dando certo em todos os sentidos e que o bolo continuaria a ser dividido em fatias iguais para todo mundo. Eu, assistindo na sala da minha residência, confesso que diante daquela apresentação monumental da senhora presidenta, em contar aquela história, eu sonhei. Fechei os olhos e sonhei com toda aquela felicidade e comendo uma fatia daquele bolo. Mas quando eu abri os olhos, eu voltei à realidade e fiquei triste. Fiquei triste de constatar que eu não participava desta felicidade, que eu não iria comer nenhuma fatia deste bolo. Eu e milhões de outros brasileiros, porque nós pertencemos a uma classe chamada de classe dos aposentados do INSS, o Regime Geral da Previdência Social, que quando se aposentaram ganhavam acima de um salário mínimo. E a senhora presidenta falou em nome de todos os brasileiros, envolvendo todas as classes sociais, e não mencionou nem o nome de aposentados. Isso só confirma que nós estamos excluídos, estamos fora do progresso do Brasil. Não se fala em aposentados do INSS. Parece que esta palavra foi censurada e não estamos fazendo parte de nenhum programa de candidatos, seja para presidente da República ou para deputado federal ou senador. E isso nós já estamos vendo a divulgação da campanha eleitoral de 2014. Mas é melhor mesmo não fazermos parte de nenhum programa, porque em outras ocasiões em que nos colocaram em seus programas, quando foram eleitos não cumpriram nada daquilo que nos prometeram, a começar da própria senhora presidenta. Então é melhor mesmo, só assim nós não temos mais este desgosto de ouvir mentiras e sermos enganados. Somos excluídos. Os ex-trabalhadores do passado, que deram o seu sangue para construir o Brasil de hoje e que estão massacrados, enquanto vemos tantos brasileiros saindo da miséria e indo para a classe média. Nós, depois de velhos e doentes, nos últimos dias de nossas vidas, com a nossa data de validade se extinguindo, como já aconteceu com milhões de outros aposentados, estamos condenados a sucumbir, feridos no sentimento mais nobre de um ser humano, que é a sua dignidade. Infelizmente fazemos parte de uma lista que foi criada, que se chama Lista dos Animais Racionais em Extinção. E esta lista é diferente da lista dos animais irracionais em extinção, porque a dos animais irracionais é para que haja providências para não deixar que os mesmos se extingam. E nós não. Esta nossa lista é só para registro e para saber o quanto nós damos despesa para o governo. Agora eu digo aos trabalhadores de hoje,
que façam alguma coisa já. Não só por nós, mas por vocês mesmos. Lembre-se que vocês amanhã serão velhos e aposentados. E com certeza irão fazer parte desta lista. Nós aposentados não pedimos nada, só queremos o que nos tiraram, o que nos roubaram, que é a nossa previdência. Mas não queremos ela da maneira em que se encontra. Queremos ela só para quem pagou e não uma previdência que todos metem a mão, roubam, sonegam, tiram dinheiro para pagar dívidas que nós não contraímos, como é o caso da dívida pública, tiram dinheiro para fazer superávit primário, para pagar benefícios a pessoas que nunca contribuíram com a previdência, para servir de moeda de troca com os empresários, desonerando a folha de pagamento e tirando a contribuição da previdência, para com isso socorrer a nossa economia. E tem mais, agora mesmo tem um projeto para perdoar a dívida dos clubes de futebol com a previdência. Enfim, são tantas barbaridades que já fizeram e continuam fazendo, e nós que somos os verdadeiros donos da previdência, não temos direito a nada, porque através de uma PEC tiraram estes direitos e nos chamaram de vagabundos. Fizeram tudo isto e continuam fazendo. E o pior é que tem o descaramento de dizer a nós, os aposentados, que não pode fazer nada, porque a Previdência tem um rombo enorme. Agora eu pergunto, foram os aposentados que fizeram este rombo? Ou este rombo que eu acho que não existe, porque nunca provaram? Será que não é devido a todas estas aberrações que fizeram com a nossa Previdência e continuam fazendo? Queremos sim, queremos até o último centavo que nos tiraram. Não queremos esmolas, queremos a nossa dignidade de volta. Queremos voltar a fazer parte da nossa pátria. Queremos ser reconhecidos como seres humanos, como trabalhadores que fomos. Queremos comer também deste bolo do progresso. Queremos sair desta lista de animais racionais em extinção. Senhores deputados, se querem fazer alguma coisa por nós, se querem se redimir de alguns de seus pecados, votem e aprovem os nossos projetos que vergonhosamente se encontram há 5 anos engavetados, como se fossem lixos. Votem, mas votem sem emendas. E se houver vetos, derrubem os vetos. Não maltratem os velhos aposentados que estão na rua da amargura e sem ninguém para socorrê-los. Porque não contamos nem com a mídia, que não divulgam nem os movimentos que fazemos. E quando entrevisto economista para falar do aumento dos aposentados, a opinião é a mesma de vocês, senhores parlamentares e do governo. A Previdência Social não pode dar aumento, porque está com um rombo enorme e vai comprometer a economia. E quando recebemos um mísero aumento, que sempre é apenas a reposição da inflação, a notícia dada pela televisão é a seguinte: aposentado tem aumento de, aí diz o percentual, e vai causar uma despesa para o governo no valor de, aí diz quanto, bilhões, e vai aumentar o rombo da Previdência em, aí diz o valor, bilhões. E o ministro da Previdência? Não sei se é ministro ou porta-voz do governo, ou se é um boneco ventríloco, porque só fala o que o governo diz. Se o governo é a favor de alguma coisa, ele também é. Se o governo é contra, ele também é. Eu não estou dizendo nenhuma mentira. Esse ministro atual, quando era senador, votou a favor dos nossos projetos, fazia pronunciamentos apoiando a nossa luta. E agora ele mudou o tom de uma maneira tão radical que foi 2 vezes no Congresso Nacional para pedir que não derrubassem o veto presidencial que nos favorecia e que não votassem o fim do famigerado fator previdenciário. E a alegação que ele deu foi a que todos nós sabemos: o rombo da Previdência vai aumentar, a Previdência vai falir, a economia do Brasil vai ficar comprometida. Eu não sou economista, mas eu acredito que nada disto iria acontecer. Se não, vejamos. Se nos devolverem todos os nossos direitos, vamos ter os nossos salários com o nosso poder de compra recuperado. Nós vamos consumir, até porque nós somos velhos e não vamos levar dinheiro no caixão. E a engrenagem que faz uma economia crescer, como é? Esta engrenagem tem 3 pontos principais de sustentação, que é indústria, comércio e consumo.
são os dentes desta engrenagem que faz a economia crescer. Se algum dente desta engrenagem quebrar ou travar, a economia despenca. E funciona da seguinte maneira: a indústria fabrica e vende para o comércio, e o comércio vende para o consumidor. E com isto, se esta engrenagem acelerar a sua rotação, a indústria vai produzir mais, o comércio vai vender mais e o consumidor vai consumir mais. E com isto, a economia vai crescer, porque a arrecadação dos impostos aumenta, a quantidade de empregos e os investimentos aumenta e a receita da Previdência também aumenta. Agora, para que tudo isto se concretize, é fundamental que o consumo aumente. E para que isso aconteça, é necessário que o poder aquisitivo da população também aumente. Então vamos raciocinar. Vamos supor que um aposentado que tinha seu benefício referente a 8 salários mínimos e que hoje tem apenas 2 mínimos. Consequentemente, o seu consumo é proporcional a 2 salários mínimos. E se ele voltar a receber os 8 salários mínimos que ele recebia quando se aposentou, o que é que vai acontecer? Eu acho que todos já sabem a resposta. É lógico e evidente que ele vai aumentar o seu consumo. Vai consumir não mais proporcional a 2 mínimos, e sim a 8 mínimos. Vai contribuir ou não para o crescimento da economia? E tem mais, o dinheiro, no caso dos aposentados, como de todos os consumidores, volta para os cofres do governo na forma de impostos. Isso se chama circulação da economia. Eu não sou nem economista, mas isso não é tão difícil de entender. Então vamos acabar com esse terrorismo de dizer que a Previdência vai quebrar se devolverem os nossos direitos. Eu sei que os economistas vão dizer que tudo isto que eu falei não é tão simples assim. Eu já estou esperando isso, porque para o aposentado tudo é complicado mesmo, mas não tem problema. Vou continuar com a minha opinião. Tenho esse direito e vocês também têm o direito de discordar ou não com tudo isso que eu falei. Obrigado por assistir meu vídeo e até o próximo, se Deus quiser.